Boa tarde, meus amores. Olha a Pro aqui novamente. Agora a Pro vai dar início à nossa aula de geografia, tá certo? Vamos pedir a Deus que Deus nos dê uma aula de paz, de muita sabedoria, que Ele esteja no comando, né, dos nossos conhecimentos, das nossas atitudes, tá certo, meus amores? Hoje a Pro vai trazer para vocês um assunto bem interessante, que são as ações humanas nas paisagens. O que será isso? Então, isso quer dizer o seguinte: veja bem, o que é que o ser humano faz que consegue modificar a nossa paisagem? Vocês já pararam para imaginar que quando os portugueses, né, chegaram aqui, eles encontraram o quê? Eles encontraram as florestas e os índios. Os índios nada fizeram e nem nada faz para modificar, para destruir o ambiente, a natureza. Só que o ser humano, os homens, né? Eles sim, eles conseguem, eles têm ideias, eles conseguem modificar o ambiente que eles estão morando. Por exemplo, vocês já imaginaram como é que o ser humano consegue atravessar, né, de uma ilha para outra, né? O que é que eles fazem? Eles constroem uma ponte. Um rio, por exemplo, né? O rio Tietê, né? Por exemplo, o que é que tem lá? Tem muita sujeira e tem também pontes, né? Vocês já imaginaram? Então, isso já é uma ação que modifica o ambiente. O ser humano, ele não quer utilizar, né, navios, canoas, como os índios faziam, para atravessar de uma margem para a outra. E o que é que eles fazem? Constroem umas pontes. E será que essas pontes prejudicam o ambiente? Claro que prejudica, não é verdade? Agiliza a passagem das pessoas de um lugar para o outro, mas para que essa ponte seja destruída ou construída, é necessário que faça o quê? Derrubem algumas matas, algumas florestas. A mesma coisa são as estradas. Quando o ser humano, o homem, vai construir uma estrada, é necessário que ele faça o quê? Ele desmate aquele caminho para que as estradas possam passar. Então, essa modificação que o homem faz na natureza, na paisagem, né? Então, de tanto homem modificar a paisagem, que o nosso planeta, cada dia mais, estão com poucas árvores, não é verdade? Quando vai se construir um condomínio de casas, o que é que eles fazem? Eles destroem, né? Tiram lá as árvores, né? Desabrigam os animais. É por isso que quando chove, né? Quando chove, o que é que acontece? Muitos animais acabam, de vez em quando, a gente acaba encontrando, passa na televisão direto, jacaré, né? Outros têm uma onça dentro de casa. Por quê? Porque, infelizmente, os homens acabaram destruindo o habitat dele. Então, eles vão para onde? Eles vão para o local mais próximo. O local mais próximo é o quê? As nossas residências, não é verdade? Então, o assunto hoje é justamente isso. Ação humanas na paisagem. Aqui vocês estão vendo, né? Uma ponte. Tá vendo aqui? Por exemplo, em Salvador, eles estão botando o quê? O metrô, né? Estão passando... Alguns bairros já tem metrô, estão lá, tudo bonitinho, tá agilizando o trânsito, realmente, ele tá desafogando o trânsito. Tem um ponto positivo, né? Porque ele tá desafogando o trânsito, tá agilizando a vida das pessoas. Porém, também tem contrapartida a isso, está fazendo o quê? Está destruindo o ambiente, está modificando aquela paisagem, aquele ambiente, tá certo? Então, aqui, como os seres humanos transformam a paisagem? Conforme estudamos, as paisagens são constantemente transformadas pela ação dos diferentes elementos da natureza.
a gente viu que a ação dos ventos transforma a paisagem, né? A ação da água também transforma a paisagem. Mas isso são modificações da natureza, tá certo? A ação dos vulcões, né? Que acaba destruindo aquelas cidades. Mas a ação do homem é 1000 vezes pior do que a ação da natureza. Porque o homem, ele destrói a natureza e não tem como replantar, e não replanta, eles não têm nem essa preocupação. Porém, não são apenas os elementos naturais que modificam as paisagens dos lugares. Os seres humanos também as transformam continuamente, ou seja, diariamente, o homem ele está destruindo a paisagem que mora. A ação da natureza ela vai modificando a paisagem ao longo do tempo. Claro, tirando um terremoto, né, que é rápido. Mas o vento, né, e a água das chuvas, ela é ao longo do tempo. As paisagens são modificadas pelos seres humanos por meio dos trabalhos que realizam. Essas transformações ocorrem por diferentes motivos que visam atender diretamente suas necessidades. A seguir, a gente vai ver nas próximas aulas quais foram essas modificações que os homens fizeram e fazem para modificar a paisagem que eles habitam, tá certo? A atividade é bem simplesinha a atividade. No caderninho de vocês, no caderninho de geografia, vocês vão responder essas perguntinhas aqui da página 23. Qual é o agente responsável pela transformação da paisagem retratada nessa imagem aqui? A natureza ou o ser humano? Quem é que está modificando essa paisagem aqui? Será que é a natureza ou é o ser humano? Que transformação está sendo realizada na paisagem desse lugar? O que é que o homem está fazendo? Vocês vão responder isso no caderno de vocês. Em sua opinião, por quais motivos o ser humano transforma a paisagem? Por que será que o ser humano todos os dias vem modificando a paisagem onde está morando? A Pro já falou uma, né? A construção do metrô, né, está viabilizando a vida das pessoas que moram em Salvador, né? E as outras modificações? Que benefícios traz para o ser humano? Então, eu quero que vocês respondam isso no caderninho de vocês lá de geografia, tá certo? Estou aguardando essa atividade. Um beijo!